galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um IES Podcast. Eu sou o Jean. E eu sou o Giovanni. E é isso aí, mano. Então, boa noite, beleza, né? Boa noite. E aí, de boa, mano? Finalmente mais uma gravação, né? Mais uma, né? A gente teve algumas dificuldades aí, mas estamos aí trazendo alguns mais empecilhos que aparecem, né? Faz parte, né, mano? Faz parte. E aí, semaninha tranquila? Hoje é quinta-feira, bem. né? Bom, graças a Deus, né? Quinta-feira, acabando a semana. Acabando, mas sexta-feira já vai dando um ânimo já, né? Já. Com vídeo novo, né? Com vídeo novo, que é mais importante aí. E é isso aí, mano. Então vamos fazer mais uma gravação aí. E vamos que vamos. Aquele recado lá pro pessoal, Recadinho né? de sempre, né? Vamos lá. Pessoal, já queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal aqui. Já deixa o seu like, já compartilha com todo mundo. E não deixe de seguir a gente também no nosso Instagram, no @IESPodcastJG. Estamos no TikTok também agora. TikTok, segue a gente lá. Segue lá também, que é o mesmo arroba, né? Mesmo arroba. @IESPodcastJG. Beleza? Então é isso aí. Bora. Então a gente tá aí com o convidado de hoje, mais um convidado especial. Sim. Mais uma gravação que certeza aí que vai ser top. Vocês vão gostar bastante do conteúdo que a gente vai trazer aqui. E antes dele se apresentar também, eu vou fazer uma prévia dele aqui, né? O nome dele é Sami Abraão. Ele é um teólogo, né, católico. Ele tem teologia pela PUC. Ele também tem pós-graduação em cultura judaico-cristã e outra pós-graduação em liturgia. E ele também é um desbravador aí digamos, desbravador, né? Sim. De Jerusalém aí. Já foi algumas vezes para lá e a gente vai conhecer um pouco aí da trajetória e da caminhada dele. Ele é o Sami Abraão. Tudo bem, Sami? Tudo bem. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite aí. Sami, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Fica à vontade aí para falar, fique em paz. Então, quando eu recebi esse convite, né, eu aceitei de pronto, né? Justamente porque você me deu esse espaço de falar, principalmente de Israel, falar das coisas que eu fiz, né? Não Sim. Da formação, mas sobretudo daquilo que eu andei fazendo, né? Indo em Israel, né? Cursando algumas coisas e também a peregrinação que eu fiz, né? A Aparecida pelo caminho da fé. Então, esses dois temas aí eu acho que são bastante interessantes. E vamos ver se desperta, né, o interesse do seu público. Eu espero que sim, porque é instigante. Sim, são lugares, né, que vale a pena serem conhecidos, né? E vamos ver se eu trago um pouquinho, consigo, né, colocar essa estampa de Israel e o caminho da fé para o pessoal, né, legal, conhecer um pouquinho. Sim. Legal, Sami. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo até aqui, compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Vai ser muito bacana. Vai sim. E vamos falar um pouquinho aí, começar por sua ida, né, a Jerusalém, né? Não foi uma ida, né? Foram mais aí, né? Sim. Eu cursava, né, a pós-graduação em cultura judaico-cristã. Uhum. E nesse curso, né, foi organizado uma excursão, turismo a Jerusalém, né, através do centro Ratzboni e também do centro cristão, centro judaico, centro cristão de estudos judaicos, né? E essa primeira vez nós fomos assim, né, como se fosse uma excursão, um turismo, mas ao mesmo tempo conhecer alguns lugares, estudar um pouquinho sobre esses lugares, né? E basicamente era um grupo do Centro Cristão de Estudos Judaicos que foi uma outra pessoa de outros lugares, mas sobretudo daquele povo que estava ali cursando junto comigo. Sim. Né? E aí depois abriu a brecha, né? Fizeram uma bela de uma propaganda do curso de inverno que eles têm. E no ano seguinte eu voltei ali, mas só para fazer um curso mesmo, um curso em janeiro, um curso de inverno língua espanhola de um mês. E aí fiquei lá em Jerusalém, ali era um tom mesmo de estudo. Né? Sentávamos lá no ambiente, né? Folheávamos vários textos e a Sagrada Escritura, e depois a gente saía para conhecer os lugares. Né? E assim foi durante um mês. Né? Vários lugares em Israel nós conhecemos. Né? A Jerusalém, os pontos turísticos e os lugares santos. E também fomos para Galileia, né? E depois eu queria colocar algumas coisas da Galileia que eu acho que são bastante interessantes. Depois nós fomos para o sul, conhecer o que tem do Antigo Testamento, sobretudo,
lá do deserto do Negev, né, no sul de Israel. Tá. Né? Depois a gente troca algumas figurinhas sobre Jerusalém e o Santo Sepulcro, que é um lugar que tem uma história muito importante para todos os cristãos. Sim. Né? Porque tem um vínculo muito forte, né, com a história bíblica e tudo que se relaciona à nossa vida de fé. Tá? E depois a gente passa pelo caminho da fé, que é um caminho que eu percorri 2 vezes, né? Uma vez sozinho e outra com a minha esposa e um colega. Né? Que é um caminho de Aparecida do Norte de Águas da Prata até a Aparecida do Norte, um trecho de 318 quilômetros por entre as montanhas da Serra da Mantiqueira. Sim. Né? E assim a gente vai caminhar nesse dia, né? Vamos caminhar dessa maneira e contar todas essas histórias aí, essas suas experiências. Antes eu queria perguntar por uma curiosidade, de onde vem o nome Sami? Então, esse nome é um nome árabe, porque a minha família, por parte de pai, veio da Síria, né, depois da Primeira Guerra Mundial e criou, né, laços e tal. Mas eu não sei exatamente o que significa. Já me falaram que quer dizer nobreza, né? Me falaram outras coisas, mas eu não me recordo. Não tem um significado ali aberto. Não, mas assim, é um nome bastante comum. Entendi. É bastante comum esse nome por lá. Sim. Né? E aí com Abraão também, né? Sami e Abraão. Então, Abraão, mas esse Abraão tem uma história curiosa. Não deveria ser Abraão o nome da minha família. Abraão aqui está como, no seu caso, é sobrenome. É sobrenome. Não que deveria, porque é o nome da família por parte de pai. Sim. Mas esse Abraão não deveria ser Abraão, deveria ser Sabag. Sami Sabag. Porque quando veio os retirantes lá da Síria, né, chegaram aqui, não se fala a língua, ninguém compreende qual o nome que vai se dar. Pronto, aí inventaram alguma coisa assim. Não foi uma tradução. Abraão era o nome mais conhecido e pronto, ficou. Né? Mas inclusive tem alguns da família, né, lá na Colômbia, se eu não me engano, né, um tio meu falou isso aí, que não é Abraão, mas Sabag mesmo. Quer dizer, outros retirantes que vieram e se instalaram por lá. Sim. Legal. Bom, sobre a sua trajetória, então, você foi 3 vezes para Israel, né? Aí você foi influenciado ali pelo curso seu de pós, né? Isso. Foi ele que abriu ali a porta para você se sentir incentivado em voltar ali, né? Isso. Eu acho que a gente pode falar já um pouco sobre o que você vivenciou ali em Jerusalém, né? A parte ali do Mar da Galileia. Quer falar um pouco pra gente da sua experiência? O que você sentiu estando ali uma coisa palpável, né? Que a gente vê na Bíblia e se transformando ali na sua frente ali, né? Isso. Eu costumo dizer que, né, isso eu ouvi do professor quando estive lá. Aqui as pedras falam. Né? Por que as pedras falam? Demorei um pouquinho para compreender o que significava isso. Depois que eu compreendi que na Sagrada Escritura é diferente você se aproximar dela aqui, em outros lugares. Porque você faz uma ideia do que é aquilo, aquele ambiente, aquele contexto. Agora, quando você vai ao lugar, você está com a Sagrada Escritura, você lê o texto e sabe que é ali que aconteceu, né? Aquilo parece que tem um sentido, um significado muito mais forte para você. Né? Então, por isso que dá essa ideia de que aqui as pedras falam. Porque falam, porque ali você está ouvindo exatamente o texto falar. Né? E lá na Galileia é interessante, porque, né, não sei se o grande público seu conhece o Mar da Galileia, já ouviu falar? Então, se não conhece pouco, vai conhecer agora. Vai conhecer agora. Então, o Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, né, ou Lago de Genezaré, ele tem um formato mais ou menos de uma pera, né? Tem 21 quilômetros de 14 de largura. Né? E na silhueta dele, na parte sul, né, é onde foi o ministério de Jesus. Né? Dá a impressão, às vezes, quando a gente lê os textos, que Jesus foi de um lado, do outro, né, do mar, mas não foi bem assim. Porque os lugares, né, os vilarejos, os lugares onde ele ia, né, Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, né, aquelas cidadezinhas, elas ficam
um trecho, aí digamos lá, de 10 quilômetros mais ou menos, de distância. Tudo ali no entorno. Tudo ali, né? Aquele era o ambiente da pregação de Jesus. Né? E tem uma pregação interessante, né? Que é o capítulo 21 de João, né? Quando Jesus, já na ressurreição, né? Estavam lá os discípulos pescando e não pescavam nada, né? Não pescaram nada durante a noite. Aí depois eles viram uma figura andando lá na beira do mar, não reconheceram, mas depois essa figura disse: joguem as redes do lado direito. Vamos lá, né? Não pescamos nada, não custa nada. Fizeram isso e pescaram uma grande quantidade de peixe. Sim. E aí perceberam que era Jesus. Desceram do barco e tal, né? E aí, essa ideia de jogar as redes, a ideia da rede, a imagem da rede, a imagem da barca, a imagem do lago, do mar, isso é significativo, né? Porque o que a tradição diz sobre isso, né? Dando um salto nessa história, do lado norte do lago, do lago de Nazaré, Genezaré, o lago de Tiberíades, o Mar da Galileia. Mar da Galileia, no lado norte é uma região pagã, chamada Decápole, né? Que hoje é a Jordânia para aqueles lugares. Né? E ali tinha uma fortaleza romana. E ali era um lugar de povos pagãos. Sim. Não tinham conhecimento de nada, de judaísmo, nem nada, não tinha religião. Né? E é toda aquela história, lembram do Evangelho de Marcos, que fala dos porcos, fala do endemoniado. Endemoniado, que né? Os demônios então, foram ali, os porcos. O que quer dizer ir ao lado direito? Exatamente ali. É ali que é o povo que não conhece o Evangelho, ali é o povo que não conhece Deus, e por ali isso é o lugar da morte. Né? Então é ali que vocês devem ir. Tá. E é legal pensar, né, que Jesus manda pro lado direito justamente por isso, né? Sim. E ao encontro dessas pessoas que não têm a vida, né? A vida em tanto Deus, que depois, a vida da religião. Né? Logo em seguida ele fala, né? Vocês se tornarão pescadores de homens, né? Exatamente. Você vai se tornar um pescador de homens. Sim. Né? Já com aquela analogia que a gente só entende agora. E jogar a rede pro lado direito, justamente para um lado que estava perdido, povo, né? Um povo que estava ali desorientado, talvez, e saiu um monte de peixe, né? Uma simbologia bacana, né? Porque, assim, Jesus, como ele esteve ali pregando naquele trecho do mar, ele poderia ter ido para outros lugares também. Mas primeiro ele, né? O propósito do ministério dele era, primeiro, né? Fazer discípulos ali. Para que esses discípulos depois, né? Vão ao mundo e preguem o Evangelho. Sim. Né? Então, o Mar da Galileia é interessante. Até uma curiosidade. Eu, quando estive lá, foi na época que eu estava fazendo aniversário. Né? Comemorou o aniversário lá. Ali. Caramba. E justamente nesse lugar onde nós tivemos essa instrução, né? Foi o lugar onde eu tirei o sapato, tirei a meia, arregacei e fui andando pelo mar. E aquilo me deu uma sensação tão bacana, né? De andar no mar, né? Mesmo que as águas não sejam as mesmas lá de Jesus, mas ali é lugar significativo. Ali foi onde aconteceu, né? Ali tem muitos pontos que se relacionam ao texto bíblico. Em que momento que o professor falou que as pedras falam, vocês estavam onde? Foi lá mesmo. Foi lá no centro, Ratisbone, o lugar de estudo. Né? Ele, nos primeiros dias, ele falou isso. Imagine você olhar em tudo assim, começar a imaginar do que ele está falando, lembrar da história, das escrituras, deve ser uma sensação muito forte. Olha, assim. Eu digo sempre e ver que crava, né? O que está na Bíblia com... Exato. Né? Ver que bate, né? Então, ir a Israel é interessante porque a gente vai topar com lugares, né? Que está ali, é do convívio da nossa religião, do nosso culto, né? Que a gente mais ou menos faz uma ideia do que seja, né? Então, assim, teve lugares lá em Jerusalém, sobretudo, que eu senti uma intensidade espiritual muito forte. Sim, imagina. Né? Um dos lugares foi, né, ali no Muro das Lamentações, que é chamado Muro Ocidental. Nós chamamos de Muro das Lamentações. Sim. E ali tem uma sinagoga. E quando eu entrei ali, que ali só homem entra, a mulher está em outro espaço, né, naquele muro,
né? Quando eu entrei ali, eu senti uma coisa muito forte. Um lugar de oração muito pesada, assim, muito intensa. Não que seja alguma coisa negativa, muito positiva. Não, é intenso, por causa né? da intensidade, do fervor da oração. É porque ali é um lugar muito significativo para o povo judeu. Ali era, né? A partir dali era o templo deles, né? Acabou o templo, parece que tirou um pedaço do mundo judaico. Né? E outro lugar que eu visitei, que senti uma intensidade muito grande, foi no Calvário, no lugar que presumivelmente esteve a cruz de Jesus. Né? Eu digo presumivelmente porque não tem assim, um dado, né, preciso, mas era ali aquele lugar. Sim. Né? Apesar que aquele lugar... Era a região ali, né? Né? Tinha que ser por ali, né? E você Tinha fez a que ser trajetória até o Calvário ali? Uma possível trajetória de Jesus ali, né? Tem uma via sacra, que essa via sacra ela foi construída para alimentar a fé do povo. Mas não quer dizer que aquele trecho que está demarcado seja hoje o real, né? seja o real. Sim. Porque, segundo a tradição e que eu, né, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho isso aí, né? Jesus sai lá do Monte das Oliveiras preso e vai para outro lugar, não por aquele canto que foi que hoje o povo passa como se fosse né? A via sacra dele, né? Você fez o real e você fez esse criado para um turismo, para alguma coisa assim de... Tá. Então, o real é mais acima, lá onde era o Palácio de Herodes, no Monte Sião. Né? Mais não sei se é lado esquerdo ou lado direito. Uma coisa que eu fiquei pensando como será com relação ao povo que está lá? Porque, por exemplo, aqui a gente tem alguma coisa nossa aqui que a gente admira muito, mas a gente às vezes não liga, não se importa. Por exemplo, eu vou para uma viagem, fazer uma viagem no exterior, eu vou, sei lá, visitar a Torre Eiffel. Meu, aquilo lá é uma coisa incrível para mim. Sim. Agora, para os franceses estão lá todo dia, tipo, aquilo lá... cai na rotina deles, na verdade. Rotina deles. Não e como será para o povo de lá, né? Porque será que eles... Você falou do Muro das Lamentações. Eu imagino que seja algo muito forte até para quem está lá. Até porque eles vão lá, oram lá. Sim. Mas e as demais coisas para quem mora lá? Será que não fica tipo um negócio... já vivi essa experiência, já senti essa experiência. Sim. Mas hoje é só um caminho. É só um lugar, vai. Um lugar, tem aquele sentimento, aquela... Você tem alguma coisa assim? Não, rola isso? Não? Lá em Jerusalém, ali tem os pontos ali, eu não posso dizer ponto turístico, são pontos de fé, né? São lugares de fé, né? Lugares santos para determinadas religiões. Por exemplo, no sábado, de sexta para sábado, ali no Muro das Lamentações fica lotado, né? Ali é o lugar das festividades deles, de culto no sábado, né? Na sexta-feira, ali onde era o templo de Jerusalém, inclusive aquela cúpula dourada, aquilo é um marco para o povo, né? Os muçulmanos, né? Ali tem uma mesquita, a mesquita de Omar, se eu não me engano, e ali fica cheio, né? E no domingo é o Santo Sepulcro. Então sexta-feira é o dia dos muçulmanos, sábado dos judeus e domingo dos cristãos. O mesmo lugar, cada um usa para um espaço, né? Então, aquele lugar, né, mais ou menos aquele ambiente ali, é o lugar das 3 religiões monoteístas. E todas elas vivem harmonicamente. Né? Inclusive, ali na Jerusalém Velha, existem 4 bairros. Um judeu, um muçulmano, um cristão e um armênio. O armênio é muito pequenininho, não tem muita significação ali. Mas o bairro judeu é importante, o bairro muçulmano, que é muito grande, muito populoso, e o cristão. Né? E ali vivem, naturalmente. Sim. Né? Só que o ambiente deles é um ambiente comum, diário deles, da vida comum. Para nós, não. Para nós, quando nós vamos lá, se torna alguma coisa assim, né? Surreal. Imagino, sim. Né? Visitar aqueles pontos é uma coisa assim que deslumbra. Tanto é que quando a gente vai a primeira vez, dá sempre um gostinho de quero mais. Sim. Né? Por causa da intensidade do que aquilo significa. Sim. Né? E antes, eu queria te perguntar sobre o que você falou sobre a Israel Velha, mas antes disso, ali tem o Santo Sepulcro, né? Então, cada dia, ali tem cristão, tem judeu, muçulmano, né?
Quem é que lidera esse Santo Sepulcro? As chaves do lugar, existe uma administração? Quem desses que cuida do lugar? Eu vou até aproveitar. Vou contar um pouquinho da história do Santo Sepulcro, porque, olha, é uma história riquíssima. Sim. Né? Ora, aquele lugar onde está o Santo Sepulcro, né, é o lugar que, presumivelmente, foi o lugar da crucifixão de Jesus e do túmulo e da ressurreição dele. Né? O que era aquele lugar? Aquilo era uma antiga pedreira abandonada desde o século II a.C. E naquele lugar, nas paredes, né, daquele lugar que era montanhoso, né, é montanhoso ainda, mas aquele lugar nas paredes era um lugar onde o pessoal construía túmulos, né, escavava e fazia os seus túmulos. Né? E ali tinha também um jardim, que até está, né, colocado no Evangelho. Tinha um jardim ali onde foi colocado Jesus. Né? E aquele lugar, né, sempre foi um lugar de devoção cristão. Só que, né, em 130 da era cristã, aquilo tudo foi destruído por Adriano. Né? Adriano foi um general, um imperador lá dos romanos, né? Por causa das revoltas judaicas, né? Por conta da dominação romana. Né? A dominação romana se estabeleceu ali e houve revoltas dos judeus. E em 130, esse Adriano destruiu tudo. Ele queria apagar a imagem e a lembrança de tudo que se relacionava ao povo judeu. Tanto é que mudou o nome de Israel, terra de Israel, para terra Palestina, terra de filisteus, é a tradução de Palestina, né? Sim. Né? Por causa dos filisteus que foram considerados sempre uma pedra no sapato dos hebreus, né? E até mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. Né? A Aélia Capitolina, em homenagem ao nome de Adriano, Hélio, né? Hélio, né? Adriano. E Capitolina por causa de um templo, né? Um templo a Júpiter que tinha numa das colinas em Roma, que é a Capitolino. A colina Capitolina tinha um templo, né, de Júpiter. E ele fez a homenagem a isso, colocando então o nome dele e o nome desse templo. Né? E ali construiu outros templos pagãos também, nesse lugar. E soterrou tudo. Aplainou o Monte Calvário, aquele lugar foi todo soterrado. Mas aí depois, né, quando os romanos saíram dali, e aí o cristianismo se tornou a religião oficial, né, do Império com Constantino, Constantino então manda a mãe dele, Helena, ir lá em Jerusalém e buscar os lugares santos, retomar aquilo tudo. E ela foi, né, lá pelos anos 320, 30, 35, alguma coisa assim. E ela foi, né? E aí, uma pesquisa junto às pessoas ali, um monge, Macário, né? Esse era o nome desse monge que vivia ali, junto com a população que cultuava, né, toda a religião cristã, eles encontraram um lugar, né? O lugar, e nesse lugar, dizem que encontrou a cruz de Jesus. Né? E aí foi mandado construir igrejas naquele lugar. E aí Constantino construiu, né, uma igreja no Monte Calvário, chamado de Martírio, e também uma igreja no lugar da ressurreição, lugar do túmulo, lugar da ressurreição de Jesus, que era Anástasis. Anástasis é a palavra grega que quer dizer ressurreição. Né? Então esses lugares foram cultuados. Só que depois, quando entraram os persas, 614, aquilo foi não totalmente destruído, mas o culto já não podia ser mais realizado. Né? Depois veio uma conquista dos árabes, 638, alguma coisa assim, e os árabes ali destruíram muita coisa. Esses seriam os mouros já? Não, mouro já é outra coisa. Né? Esses árabes muçulmanos, eles são muçulmanos. Tá. Moro é uma questão, né, uma identidade de muçulmanos lá na Península Ibérica, tanto Espanha quanto Portugal. É próprio de lá. Né? E é mais recente. Né? Os muçulmanos já... aquela religião que vem de Maomé.
Tá. Sim. Né? Então eles invadiram e destruíram muita coisa. Saquearam, mataram muita gente. Né? Aí depois continuaram ali, só que, né, veio a reconquista dos cruzados no ano 1099. Mas antes desse 1099, tudo ali estava destruído. Né? O califa Al-Hakim destruiu tudo. E depois veio a reconquista dos cruzados, né, que queriam retomar o esplendor que era aquilo para os cristãos. Então foi toda uma campanha, né, de reconquista e reconstrução. E ali no lugar onde é hoje o Santo Sepulcro, é desse tempo, a construção dos cruzados, em 1099. E ali, onde existiam capelinhas, igrejinhas, foi tudo, né, colocado num único lugar. Núcleo só. Fizeram um complexo, né, depois denominaram como Santo Sepulcro. Tá. Mas o Santo Sepulcro mesmo era só num lugarzinho pequeno. Tinha outra igreja da cruz, né, e as outras igrejinhas de culto. Né, e depois fundiu tudo numa coisa só. Né? Essa época, me corrija se eu estiver falando besteira. É da época do Império Bizantino ou não? Era. Ah, foi nesse período. Isso mesmo. Entendi. Inclusive, depois da reconstrução, passou mais ou menos 200 anos, e aí vieram de novo os árabes, os muçulmanos, aliás, né, com Salah ad-Din, né, o Saladino. Ele veio, reconquistou a Terra Santa, só que não teve destruição. Teve a proibição, teve o controle, toda uma coisa que impedia o culto cristão. Né? Mas aí depois, um pouco mais à frente, em 1244, se não me falha a memória, né? Aí sim veio uma intolerância dos muçulmanos e houve uma proibição do culto, né? E a presença de cristãos naquele lugar. Ali era tudo um lugar de muçulmano. A religião muçulmana que imperava. Né? E eles construíram muita coisa. Inclusive, lá na região, né, da Cidade Velha, aqueles muros que estão ali é daquele tempo. Né? Os minaretes que estão ali na Cidade Velha também são daquele tempo. Então, eles construíram bastante coisa ali, fortificaram, né, todo aquele complexo. Né? Mas, depois da 1244, com a intolerância, houve uma chiadeira geral do mundo cristão, pelo mundo afora. E aí depois teve um acordo, né, entre o sultão, né, do mundo, né, árabe, não sei se é árabe ou só muçulmano, porque o sultão era da Turquia, o Império Otomano. Né? Houve um acordo com o Papa Inocêncio IV, né? E aí a coisa foi pacificada. Só que nesse acordo, né, as chaves do Santo Sepulcro foi dado para duas famílias muçulmanas que tinham a responsabilidade de abrir e fechar, né, o Santo Sepulcro todos os dias. De manhãzinha abria e à noite fechava. E o curioso disso, que permanece até hoje. Até hoje. Os descendentes daquela família estão lá todo dia abrindo e fechando o Santo Sepulcro. Cara, apesar que ali não tem nada mais de muçulmano, não tem nada de árabe, nada. Ali sob controle de católicos, né? Cristãos de outras denominações, né? São seis grupos religiosos que controlam o Santo Sepulcro, cada um no seu espaço. E naquela época que você falou que os cristãos eles eram proibidos, e aí teve todo um protesto assim, né, no mundo inteiro. Qual era a perseguição? O que acontecia lá com os cristãos que apareciam ali? Então, aquele lugar do Santo Sepulcro é um lugar de devoção muito forte. Tanto é que os cruzados foram lá para retomar dos árabes. Tá. Né? E vinham gente do mundo inteiro. Né? Inclusive, é até interessante, se alguém puder, né, ler depois ou buscar, a peregrina Egéria ou Etéria. Né? Tem publicações aí. Né? Peregrina Etéria. E ela relatou no seu diário como era a vida em Jerusalém, a vida litúrgica, como era a vida do povo dali. É interessante para a gente conhecer como foi aquele tempo. Né? Então, e depois, esse lugar que era bastante, tinha uma devoção muito grande, até hoje é muito grande a
as peregrinações que vão para lá, né? Assim, na Europa, era muito forte a devoção. Então, eles iam para lá. E aí, depois se viram, né, privados. Aí começa a ter complicações de relacionamento, né? Isso foi a partir dos anos 1240, 1250. E depois teve esse acordo com Inocêncio IV, o Papa, que aí abriu, né, os precedentes, né, para poder o povo voltar a visitar a Terra Santa. E se manteve até hoje. Né, e hoje a coisa está pacificada. Sim. Então, dentro de Israel, talvez trazendo essa história, né, que você contou pra gente ali de entra muçulmano, aí recupera os cruzados e tal. Tem muito mais muçulmanos do que a gente imagina dentro de Israel hoje, vivendo, porque a gente fica aquela coisa de judeu, né? Só tem judeu, mas... Não. Inclusive, todos que vivem em Jerusalém, muçulmanos ou não, se eles vivem ali e estão, assim, têm visto, não é visto, mas nasceram ali, têm a sua vida, eles são todos israelenses. Sim. E gozam dos privilégios de né, toda a população de Israel. Né? Embora tenham o culto, né, diferente, mas não deixam de ser, né, israelenses. Entendi. Sobre a parte de Israel velha, né? Por que Israel velha? O que seria isso? Sim, porque Jerusalém velha e Jerusalém moderna. Né? A Jerusalém velha, né, é o lugar histórico. Aquele lugar onde está a murada, por causa do tempo dos muçulmanos que construíram toda, né, uma fortificação, né? Ali vivem, não sei quantas mil pessoas. É muito populoso, sobretudo no bairro muçulmano. Né? É ali que é o lugar histórico. Né? Só que a cidade de Jerusalém cresceu. Sim. E a partir dali é uma cidade muito moderna, cidade vibrante, né? Mais de 1 milhão de pessoas. Cidade grande mesmo, né? Com todo um progresso, toda uma tecnologia que envolve. Chega a esquecer que é um lugar histórico, assim, ou não? Não, porque a cidade velha mantém muita coisa do passado. Sim, mas você tá lá numa cidade moderna, você acaba meio que... Ou não? A cidade a gente velha pensa em Jerusalém e pensa aquela coisa pedra e terra, aquela coisa bem antiga mesmo, né? Mas Olha, a cidade moderna, o que é uma cidade moderna? Uma cidade que a gente vê um trânsito, né? Shopping, lojas, todo um complexo, né? Mas o interessante de Jerusalém é fachadas dos prédios das casas. Isso é interessante, porque tem uma lei municipal que toda a construção tem que ter a fachada de pedra. Se não é de pedra, parece pedra. Entendi. Por isso a gente chega ali e parece que tudo é branquinho, né? Mas isso não tira o caráter de cidade moderna. Não, com certeza. A velha porque dá a impressão de tudo velho mesmo. As construções, as vias, é tudo coisa antiga, tudo coisa construída. Que vai sendo conservado há mais de 1000 anos. Mesmo padrão ali, né? Isso. Mas tem uma lei, então, que todas as fachadas têm que ter pedra ou aparência de pedra. Exatamente. Legal. Por isso a gente vê ali, esse pessoal constrói tudo de pedra. Apesar que Jerusalém parece uma imensa pedra. Tá. Né? Ela tá numa pedra mesmo. Sim. Bom, então a gente contou um pouco ali, né, sobre o Santo Sepulcro. E qual que é também, falando, né, um pouco você falou do muro das Lamentações, que é o muro ocidental, né, na verdade, a gente... Isso. E no Santo Sepulcro ali, tem uma experiência também de algo assim diferente que dá para sentir também no lugar, assim? Você teve essa experiência também ali dentro? Ali no Muro das Lamentações, é curioso a gente observar, né, os judeus rezando. É uma intensidade muito grande. Né? A forma com que eles dedicam ao momento de oração surpreende a gente. A gente fica impregnado, a gente fica contaminado com aquela espiritualidade. Né? Não sei se o povo já foi lá ou já viu imagens, mas observam as pessoas, sobretudo os judeus, até eles estão vestidos a caráter, né? com a roupa própria de um judeu, né? que segue fielmente a religião, com todo o traje, aquele chapéu, né? Aquela coberturazinha que coloca na cabeça, que é chamado de kippah, né? A roupa preta, que é muito tradicional, né? Dos religiosos, né? Judeus.
E eles estão ali de frente do muro e rezam, né? E a esperança do povo judeu é retomar aquilo lá, né? Falar em retomar aquilo lá se evita de falar, porque pode criar um conflito internacional ali, né? Não se fala em retomar o templo, mas essa é a vontade deles, né? E eles rezam para isso, rezam mesmo. Tem a oração deles que pede, né? Retomar o nosso templo, o templo que foi destruído, né? É uma coisa que era muito forte na cultura deles, na vida do povo. Aquilo de uma hora para outra foi completamente destruído e o povo teve que sair, teve que se esvair lá da cidade e ir para outros lugares, né? Por isso que, né, quando o povo retornou em 1948, depois da guerra, e fundou o Estado de Israel, assim, parece que a gente não entende, mas por que eles, né, estão voltando agora? Né? Porque ali era um lugar ruim e sumiram e foram para a Europa, foram para outros lugares. Não, foi por causa daquela diáspora que aconteceu, por causa, né, da invasão romana, da destruição, das mortes. Então o povo teve que sair dali mesmo. E aí o povo se espalhou por todos os lugares. E é por isso que a gente vê briga ali de todo mundo meio com Israel até hoje? É. Porque ali, né, embora tenham ficado muitos judeus, aquilo foi invadido pelo mundo árabe, né? Agora são chamados de palestinos. E ali construíram toda a sua vida, né? E aí depois que saíram os ingleses, porque ali era uma possessão, colônia inglesa, na Primeira Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial os ingleses saíram e ficaram para aquelas pessoas que já estavam ali instalados. E quem estava instalado ali, a maioria era árabe, né? Eram conhecidos como os palestinos, né? E aí, quando vieram de volta os judeus, e aí? E os judeus, eles tomaram o lugar de volta, o lugar que é deles, né? Com certeza, porque é bíblico, é histórico. Aquele lugar é judeu, não tem como. Só que aí os acordos, né, internacionais, a coisa toda foi configurada numa geopolítica ali que pudesse encaixar também aqueles que já estavam ali, os palestinos. E aí a gente vê essa configuração atual, né, com autonomia palestina, a faixa de Gaza, entendeu? Irã pelo meio, né? Irã já não tem muito não chega a ser do lado ali, não, né? Não, Irã é lá Só que eles também, parece que os caras não param, né? Tipo, a briga intensa assim também, né? Para a nação iraniana, Israel é um inimigo, né, que deve ser destruído mesmo. Só que uma coisa que é interessante, o Irã, ele não é árabe, eles são persa. Eles falam a língua árabe, mas eles são persa, não são árabes. Sim. Na verdade, o árabe é da Arábia Saudita, mas falou árabe, parece que todo mundo é árabe. Não, ali em Israel fala árabe, né? Muitos falam árabe, mas são israelenses. A língua é diferente da nacionalidade. Sim. Né? E você falando sobre esses idiomas, as línguas e tal, você falou que o segundo curso era em língua espanhola. Isso. E você já tinha conhecimento com a língua? Como que foi isso para você? O curso com relação a ser todo em espanhol, e você sabe outros idiomas também, que nem você falou da palavra anástasis, ela é grega. Grega. Você sabe outros idiomas? Tipo, estudou grego, estudou... Na minha formação de teologia, nós tivemos assim, contato com duas línguas, né? O hebraico e o grego, né? Superficial. A gente via de regra ter contato com essas línguas. Assim, eu leio... Você também pegar o original, né? Talvez. Para quem faz uma pós-graduação ou avança nos estudos em teologia, sobretudo em Bíblia, esse sim tem que aprofundar muito mais, tanto o grego quanto o hebraico, que são as línguas da Escritura. Né? Foram escritas no Antigo Testamento, né? Só foram aceitos aqueles livros do Antigo Testamento originalmente na língua hebraica. Claro que depois tem toda uma história de alguns livros que foram aceitos, que foram escritos em grego, mas aí é outra história. E o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego. Né? Por isso
quem estuda teologia tem que ter mais ou menos uma noção para saber dos termos que aparecem ali na Sagrada Escritura. Ou então, da melhor forma possível ali do termo original, né? Isso, ou então se vai fazer um estudo, né, tem que extrair o original para poder compreender o real sentido daquele termo, né? Porque uma palavra numa língua estrangeira, aquele que fala, ele fala com um sentido. E aquilo traduzido talvez para a nossa língua, aquilo não é exatamente aquilo que ele falou. Sim. Você percebe? Então, por isso é importante, né, conhecer. Então, eu leio. Assim, conversar em grego, em hebraico, nada. Mas eu leio as palavras, alguma coisa. Eu aprofundei um pouquinho mais na língua hebraica. Fiz uns cursos aqui e ali, mas não aprofundei tanto. Mas eu leio razoavelmente, né, essas duas línguas. E algumas palavras eu identifico. Sim. Né? E por que esse curso em espanhol? Isso. Porque ali, esse curso, ele não é assim, destinado a brasileiros. Sim. Né? Tem gente que faz esse curso que é da América Central, América do Sul. Sim, sim. Até quando eu fiz segunda vez, o curso mesmo, teve 2 espanhóis. Né? E a maioria é de língua espanhola que faz o curso. Sim, entendi. Né? Por isso, né, esse curso ele é em espanhol. Mas não tem problema, assim, porque os professores que davam aula, né, um ou outro falava o espanhol fluentemente, o outro não. Né? E aí ficava meio que misturado, um portunhol assim, né? Então, para agradar todo mundo. Sim, sim. Né? Mas, sobretudo, a língua espanhola, nesse curso em espanhol, porque tem pessoas, né? O maior público. O maior número das pessoas é de língua espanhola. Sim. Então, eu imaginei que fosse algum outro motivo. Eu também. Por isso que uma outra, não sei, alguma curiosidade ou extrair alguma coisa do espanhol, alguma coisa relacionada a latim, não sei. Sim, né? sim. É pelo público mesmo. Então, interessante. Eu não sei se ainda continuam, mas tinha também um curso no meio do ano de língua francesa. Porque tinha muitas pessoas da França que faziam o curso ali. Sim. E você pretende... Ia perguntar? Pode ir. Pretende voltar para lá? Quer dizer, pretender com certeza, né? Mas com qual intuito, assim, dessa vez? Algum curso ou uma caminhada? Ou... Talvez curso não, né? Porque o curso que eu fiz, né? É o que se tem lá, é o programa que vai se manter. É o que você queria conhecer mesmo. Eu tenho a intenção de ir, né? E até me instalar não, mas me alojar no lugar onde eu fiz, porque eles abrem essa possibilidade, né? Lá, quando eu fui essa última vez, tinha pessoas, né, que não estavam fazendo o curso, mas estavam ali alojados, ali, né? Hospedados ali. E essa é a minha intenção, ir com a minha esposa, né, para ela conhecer também, porque das outras vezes eu fui sozinho, né? Porque ela não se interessou, mas porque era curso, e curso, né, tem que ficar, né, parado em sala, estudando, isso aí não... Quanto tempo de curso? É um mês. Quanto tempo você ficou lá? Um mês. Nas 3 viagens? A primeira foi 15 dias. Tá. Né? Com um tom mais de turismo. Sim. Mas as 2 vezes que eu fui, foi um mês. Certo. Né? Entendi. E o que é interessante é que agora, né, eu já tenho uma visão muito mais, com assim, certeza, né, muito mais abrangente de andar por Jerusalém tranquilamente, conhecendo os lugares. Sim. Conheci bastante dos pontos turísticos e tal. Você falou que foi um curso de inverno, é isso? Isso. Eu sou muito fora desse assunto, mas como que é o clima lá? Como que você se sentiu lá? Como que... O curso é no mês de janeiro. Tá. E lá é o hemisfério norte. Sim. Né? E é época de inverno. Sim. Aqui é verão e lá é inverno. E o clima em Israel, olha, é frio. É frio, né? Bastante frio, sobretudo em Jerusalém. Né? E quando eu estive lá essa última vez, nossa, parecia que... Nossa, não sei de onde que apareceu um frio tão... 1 grau, 2 graus. Caramba. Né? E o interessante, é diferente aqui no Brasil, que aqui não tem a cultura da climatização do ambiente. E lá tem. As lojas que você entra, nos espaços fechados que você entra, no curso onde eu frequentei, todos eles têm... Aqui a gente sofre ou no frio ou no calor, né? A gente não tem o equilíbrio, né, na verdade, né? Inclusive o professor nosso, ele vem aqui ao Brasil, lá no Centro Cristão, para dar aula também. Sim. E ele conversava com a gente, eu sinto frio no Brasil.
Porque lá não tem aquecimento, não tem nada, a gente vai lá a gente passa frio. Aqui não. Isso é verdade. Aqui em qualquer lugar que se vai, você não passa frio. Ontem tava 17 graus, acho que essa mudança brusca aí. 17 graus eu tava morrendo de frio. Falei, não dá, isso aqui não dá certo isso aqui não. É verdade. Imagina 1 grau menos, negativo, então, né? É porque de Israel a gente tem uma sensação de... É falta de analisar o mapa mesmo, né? Sim. Porque a gente tem a impressão que é quente, né? Sim. Deserto, terra, essas coisas, mas ao contrário, na verdade, né? O verão é quente. Sim. Jerusalém, é aquele 880, né? É muito quente. Você foi na... A primeira vez eu fui no verão. Ah, tá. Foi no verão, foi no mês de junho. E lá chegou a quanto? Olha... Você lembra? Olha só, para curiosidade do público. Eu estive em Massada, que é um lugar, um ícone do povo judeu. É ali que teve a revolta, né, dos judeus contra o Império Romano, lá nos anos 130. Né, e ali teve, né, todos aqueles judeus, né, que estavam ali, todos eles se suicidaram porque não queriam se submeter à escravidão. Então é um lugar icônico. Eu fui ali e lá tem um termômetro. 52 graus. Ali nas margens do Mar Morto. No início do deserto. No deserto do... É complicado, hein? Né, de Israel, da Judéia. Né? Mas em Jerusalém é quente, beirava os 40 graus. Mas como é isso? Agora eu fiquei curioso. Você falou de outro assunto aí, agora eu fiquei curioso. Você falou que o pessoal se suicidou ali. Você foi naquele ambiente ali. Fui. E era, tipo, muita gente. Como que foi isso? Então, como que você se sentiu num lugar que... Caramba... Então, em foi Massada. Geral, então, tipo... O lugar é Massada. Tem até um filme antigo de época, né? Massada. Não é em Jerusalém. Não, é ao sul, no deserto. Tá. Né? As margens do Mar Morto. Parece ser interessante. Aquele lugar era no morro, um morro difícil de subir, em que Herodes construiu tipo uma fortificação, um lugar para ele ir, ficar, né, e fortificado. Difícil acesso. Né? E aquele lugar, né, passou, Herodes morreu e ali ficou. Só que nesse lugar, os judeus que estavam sendo mortos em Jerusalém, muitos deles saíram de Jerusalém, né? Eram os... Aí não lembro do grupo. O grupo que às vezes matavam os judeus, os romanos, pelos caminhos. Né? Depois eu lembro. Então, eles saíram dali fugidos, um grupo grande saiu fugido e se escondeu em Massada. E aí, em Massada, foi o último reduto de resistência dos judeus com os romanos. Só que os romanos, né, aquele lugar é difícil acesso, o que eles fizeram? Eles construíram uma rampa, tipo uma rampa, com a terra do lugar e foram, né, subindo. Aumentando, foram lá e invadiram. Só que na iminência da invasão, os judeus que estavam ali, todos eles se suicidaram. Desesperados. Né? Foram se matando, filhos, esposa. Caramba. Se mataram mais por propósito de não se sujeitar à escravidão. Sim. Né? E ali é o lugar onde os soldados judeus fazem o seu juramento. Né? Um compromisso de servir a pátria. Como em memória, né? Ou em honra àqueles que falaram, não, a gente não vai se submeter, a gente vai lutar, né? Legal. Quer dizer, forte, né? Interessante. Legal nesse sentido. É uma história, diferente, na verdade. Sim. É legal, né? A gente conhecer um pouco de Jerusalém, né? Da parte de Israel moderna, Jerusalém moderna, Jerusalém velha, a todos os percursos que tem ali, né? Porque são coisas que às vezes a gente não tem essa sensação, né? Tipo, das experiências também, né? É uma coisa que a gente não escuta falar, né? Que sente, né? Só quando conversa com alguém que foi mesmo, eu não sabia disso, não. Então, Você citou o Mar Morto aí, você foi no Mar Morto? Fui. Me corrija se estiver errado, eu acho que é isso mesmo. Não afunda, não é isso? Isso. Você entrou? Entrei. Sabe por conta da quantidade de sal. 30% de tudo que está ali, 30%. É muita coisa. É sal. Eu acho que o normal é o quê? 3%? Não sei quanto, mas é pouco. Você não afunda. E você entrou e não afunda, como que foi a experiência? Nossa, não tem. Olha, dá a impressão que você
come 1 quilo de sal. Você sai meio tonto, assim. Não sei se o sal impregna alguma coisa no corpo, mas você sai meio bambo, assim, sabe? Não é uma sensação muito agradável, não. Quando você está lá, é delicioso. Sim. Nossa, você fica ali deitado, você não afunda. Sim. Só que tem um perigo. Se você afundar a cabeça, você vai ficar com o olho ardendo de uma certa forma. Vou engolir um pouquinho daquela água também. Não tem jeito, é muito sal. Na beirada é curioso, ficam aquelas pedras de sal, né? Porque com o movimento das águas leva o sal e o sal fica ali como se fosse uma pedra mesmo, né? Tudo ali incrustado. Que sobrou ali parece um coral, né? Aqueles os corais que tem no Nordeste, parece aquilo. É bonito, tudo branquinho, bonitinho, assim. Nossa. O João de Polaco. Foram lá no Mar Morto também. Deve ser experiência boa mesmo. Muito bom. E é um lugar que a gente às vezes pensa em. Quando fala em viagem, né? Talvez para Jerusalém, né? O cara quer ir para algum país da América Central, Caribe, mas a pessoa não coloca Jerusalém, né? Ali e dá para curtir bastante. Além de contextualizar a Bíblia toda também. A história, né? Mas assim, tem muita excursão para Jerusalém. Tem bastante também. Se o público clicar lá, viagem para Jerusalém, vai aparecer um monte de empresas de turismo para levar para lá. E eles não ficam apenas ali. É aí que é o detalhe. Né? O curso que eu fiz não se preocupou tanto com turismo, e mais com conhecimento das coisas que tem ali. Ao passo que, quando você vai com turismo, não é uma crítica, mas o problema é que você vai e não sabe o que significa aquilo. É tão bonito, tem um significado, mas fica muito por cima. Porque essas viagens de turismo, eles passam pelos lugares muito rapidamente. Porque tem muitos lugares para conhecer. E não dá tempo. Muito lugar, não dá para você parar, explicar cada coisa e aqui aconteceu isso. Geralmente é uma viagem que é feita com guia, né? Isso. Com guia. Tem que ter um guia, porque senão você não acha os lugares. Sim. Né? Mas legal. Só uma curiosidade. Sim, por favor. Terminando a questão do Mar Morto, né? Só para curiosidade, o Mar Morto ele é abaixo do nível do mar. Mas de uma profundidade abaixo do nível do mar de 400 metros. Caramba. Nossa, então coisa. Ali vai muitas pessoas do mundo inteiro para fazer tratamento de pele. Porque ali não tem uma incidência grande de raio ultravioleta. Tá. Percebe? Entendi. É interessante. Tem clínicas importantes ali. Tem empresas que comercializam os minerais do Mar Morto. Tem muito tratamento creme. Eu tal. Trouxe alguns. Tem muito creme, muita coisa, muito cosmético que é feito dos minerais do Mar Morto. Porque ali é uma coisa que tem para tratar no geral, né? Para tratar no geral a pele. Isso. Tudo. Qualquer situação que você tem ali, várias acne. Coisas. Câncer de pele. Sim. Tem muita clínica, hospitais ali de tratamento de pele. Caramba. São famosos. Isso é uma novidade. Dos minerais, dos minerais do Mar Morto. Isso. Retirados do Mar Morto. Muito bom. Esse foi um conhecimento bacana. Eu jamais esperava isso, né? É legal, né? Bacana. Vamos falar um pouco do caminho da fé? Ótimo. Né? Esse caminho aí também que você percorreu 2 vezes também, né? Conta a experiência pra gente aí de como que é andar 318. 318 o que é, né? Começar com o que é o caminho da fé, o caminho da fé, né? Então, o caminho da fé é um trecho, né, de peregrinação. Não é um caminho aleatório que você vai para cansar o seu corpo. É um caminho de peregrinação. Tem um objetivo, né? E isso aí foi criado por um grupo de amigos na cidade de Águas da Prata, há 20 e tantos anos atrás. Queriam fazer uma peregrinação à Aparecida. Só que depois aquilo lá foi pegando gosto, eles foram demarcando os lugares, a coisa foi criando mais vulto, com acordo com as prefeituras viabilizavam lá os lugares de pousada, né, tinha incentivo para as pousadas. E todas as pousadas hoje, elas são, assim, tem um registro, né, lá nessa associação do Caminho da Fé. E quando a gente vai fazer esse percurso, naturalmente, a gente busca as pousadas que são associadas, né, com essa associação dos amigos do Caminho da Fé. Sim. Então, esse caminho, ele é tradicional, né? Muita gente não conhece, mas muitas pessoas que são ligadas a esporte, né, esporte de natureza, essas coisas, conhecem.
né? E o mais importante é o objetivo de você percorrer todo esse caminho, né? Não é uma atividade física que eu vou lá testar a minha resistência, treino, né? Claro que você vai testar a sua resistência por causa das montanhas que você vai subir. Mas o mais importante é o que se apresenta ao longo do caminho. Porque o caminho, ele praticamente todo ele é um retiro espiritual. Porque muita coisa que vai aparecer no caminho, ele te motiva à espiritualidade. Sejam as capelinhas que estão ao longo do caminho, sejam as diversas milhares de mensagens que são colocadas ali, né, nas cercas, nos postes, nas árvores. As pessoas que estão fazendo isso, que colocam essas mensagens, ou essas pousadas, como que é isso? Não sei exatamente quem são as pessoas, mas eu sei que as pessoas do lugar, né, já ouvi falar que algum grupo de peregrinação colocou a sua placa também, sua identificação ali, como uma contribuição para os outros peregrinos. Então é tudo assim um envolvimento tanto das pessoas do lugar, das pousadas, prefeitura e também, né, a colaboração dos peregrinos. E passa por bastante cidade, né? Mais de 20, né? Mais ou menos, né? Não, depende. Do caminho. Depende do caminho, né? Eu fiz, né, em 13 dias. Entendi. Né? 13 dias são 13, não quer dizer cidade, mas 13 lugares. Sim. Né? 13 lugarejos. Ali que... São lugares pequenininhos. São lugares assim, desenfiados, né? Assim, pousadas pequenas, bastante humildes. Não, mas é interessante. A comida é muito boa. Sim. Né? Onde a gente vai, a gente come muito bem. Importante também, porque fazer uma viagem longa... Precisa, viu? Precisa, não tem jeito. Mas, sabe, esse caminho, ele te leva à espiritualidade. Não tem como você escapar. Fazer um caminho sem estar conectado com a motivação. Né? E o principal, para quem é católico, sobretudo, é ir até a Aparecida. E todo o caminho a gente encontra pessoas rezando, né? Fazendo as suas orações, fazendo comentários, né? Né? Referentes, né, ao propósito de estar ali, né? E todo um incentivo. Inclusive aqueles que passam pelo caminho, ou de moto, ou de bicicleta, ou de carro, parece que eles estão reconhecendo o seu propósito. Sim. E a gente ouve muito isso aí, vai com Deus, né? Deus te acompanhe, né? Bom caminho. Legal. Né? Então é interessante, é tudo assim, um envolvimento, né, seu, com o seu grupo, se você vai em grupo, e todos aqueles que a gente encontra pelo caminho. Ainda que você faça, de repente, sei lá, por curiosidade, sem nenhum propósito assim, você vai ter uma conexão ali, você vai acabar... Eu tenho certeza. Tenho certeza próprio para isso, né? Você vai se conectar com... Mas geralmente é por um propósito assim? Você decidiu, você tinha alguma coisa assim, né? Não, é um propósito mesmo. Não por fazer uma promessa. Tem gente que vai para fazer promessa. Né? Mas não foi esse propósito meu e de muita gente. De falar, eu já fiz, né? Mas talvez não teve um propósito maior, né? Tipo, só o percurso em si, né? Eu fiz o percurso para, sei lá, para focar na minha espiritualidade, mas não tinha nenhum propósito, assim, além de conhecer e ter essa conexão, né? É isso? Então, é mais ou menos isso. As pessoas que passam pelo caminho da fé, o principal é, assim, quando nós estivemos numa cidade chamada Estiva, chegamos lá no domingo e na hora da missa, porque é domingo, nós participamos de uma missa, né? Eu, minha esposa e mais um colega. E aí teve outras pessoas também. E na homilia do padre, ele falava, né, questionava as pessoas. Por que a gente estava fazendo esse caminho da fé? Né? Porque ali em Estiva, aquele lugar ali onde tem as pousadas, os hotéis, né, é ali que é a concentração e ali tem uma igreja. Né? Qual o motivo de fazer? E aí ele discorreu, né, toda uma reflexão que não adianta nada a gente fazer por fazer. O caminho da fé tem que te, né, levar a uma melhoria de vida. Sim. Né? Um avanço na sua vida espiritual. Sim. Né? Porque todo o caminho, né, mesmo tendo essa motivação
né, espiritual que as placas, as mensagens, as capelinhas, tudo suscita isso aí, você pode passar sem conectar com nada, né, que é difícil. Mas o principal é estar assim, ligado, num clima de oração todo o tempo, né? E isso é motivante. Uhum. Eu lembro a primeira vez que eu fui, né, eu construí assim, uma oração baseado nas identificações que Maria tem, né? Maria, Mãe de Deus, Maria Corredentora, Maria, né? Outras características que a gente identifica em Maria, né? E dessas identificações eu mentalizava, ficava pensando um tempão o que significava aquilo, né? Depois eu pegava toda essa reflexão e dividia em 5 pontos, que eu rezava o terço, né? Como se fosse, né? Os temas, um terço comum, mas baseado nessas reflexões que eu fazia, dividido essa reflexão em 5 pontos, e aí eu rezava a cada ponto 10 Ave Marias, né? Como é o terço comum. Entendi. Né? Então eu ficava, né, sempre conectado, né? De chegar em Aparecida e ter passado por todo o caminho, né, todos aqueles dias, né, com o objetivo de chegar à casa, né, da Mãe Aparecida e falar graças a Deus que eu estou aqui, graças a Deus que eu passei por esse caminho, né, esse caminho de peregrinação, esse caminho espiritual, né, até ali. Esse é o propósito. Isso que as pessoas têm que ter sempre em mente quando percorre esse caminho. E muita gente se encanta com essa proposta. Né? E muita gente vai exatamente com essa proposta. Sim. Né? E você se teve um preparo? Você se exercitou? Como que foi antes? Você falou, não, eu vou fazer o caminho da fé. E você começou a se preparar, uma academia, não sei como que funciona. Como que funciona o seu preparo? E existe algum acompanhamento, assim, também de, sei, um bombeiro, alguma assim, para caso aconteça alguma coisa? Ou se der algum problema é meio complicado, você está meio sozinho. Vou começar da sua. Olha, tem lugares ali que eu passava, né, que demorava para ver alguma pessoa. Porque são lugares bastante afastados, desenfiados mesmo. Né? Trilhas, estradinhas, no meio do quase do nada. Né? Uma fazenda lá distante, uma casinha lá no outro lado. Né? Se você tiver algum problema, é por sua conta e risco. Se você tiver uma contusão, por sua conta e risco, você vai ter que necessariamente chegar ao próximo ponto, vilarejo, a próxima cidadezinha, você vai ter que chegar. Sim. Se você estiver sozinho, como eu fui sozinho, e muita gente, né, me criticou, mas não pode ir sozinho, se tiver alguma coisa, eu sei. Mas eu fui, risco, né? É um problema mesmo, porque não tem, assim, a Associação Caminho da Fé não disponibiliza um apoio, né, um apoio de saúde, um apoio técnico, alguma coisa que possa te ajudar na hora da dificuldade física. Né? Inclusive, eu via muita gente com problema de bolhas no pé. Sim. Contusão grave, porque te impossibilita de você continuar. E muita gente desiste. Né? E agora, a primeira pergunta, que eu não lembro qual que é. Se você teve um preparo, se você se preparou, como que foi essa preparação? É necessário você se preparar muito bem fisicamente, com musculação, né? Com atividade, né, um pouco mais intensa, ou corrida, ou caminhadas longas. Você tem que se preparar. Tem que estar com as costas fortes, tem que estar com a perna forte, com os ombros fortes, porque você leva muitas vezes a mochila. Tem que estar bem preparado fisicamente. Quer dizer, né, bem preparado não é ser um atleta, não precisa ser atleta para isso. Mas você tem que ter uma condição de andar, pelo menos, diariamente, em torno de 20, 25 quilômetros, dependendo do trecho. Tinha trechos de 20 quilômetros, 25, 35, 30, 28. São trechos que não têm uma uniformidade de distâncias. Sim. Então, para você percorrer, que nem um dos últimos trechos que nós percorremos, de 35 quilômetros, subindo a Serra da Luminosa, que é pesada, chegando até lá em Campos do Jordão, quem não tivesse em condições físicas não chegaria mesmo. Então você precisa ter um preparo. E como que foi o seu? O meu, eu sempre fui... academia? Foi... sempre fui bastante ativo.
fisicamente. Sim. Né? Sempre fui corredor. Já corri maratona, meia maratona, 10 quilômetros de legal, 15. Sempre pratiquei esporte. Legal. Né? E eu entrei numa academia, já tinha entrado antes. Mas eu entrei mais intensamente na academia para justamente fazer um trabalho de fortalecimento mesmo, porque precisa de muita perna. Para subir montanha, descer montanha, subir montanha, descer montanha. Precisa de perna forte, senão vai ter dificuldade. Esse caminho da fé, ele tem relação com o caminho, acho que o caminho de Santiago de Compostela? Acho que... São dois caminhos com o mesmo propósito. Um chega a Aparecida, o caminho da fé, e esse caminho de Santiago de Compostela é um caminho muito mais longo. Entendi. Só que a mais suave. A geografia é mais tranquilo. Dizem, né? Eu nunca fui. Que tem vários trechos, assim como o caminho da fé, que não se resume apenas em Águas da Prata até Aparecida, que tem ramificações. Tem outros pontos de saída. Assim como Santiago de Compostela também. O primeiro é lá na França, acho que 800 e quase 900 quilômetros. Né? E tem os trechos menores, mas é um caminho que tem uma espiritualidade, tem os lugares de oração, de devoção, com certeza deve ter mensagens também. Né? Tem épocas, datas específicas para fazer esse trecho, fazer essa caminhada, esse caminho da fé? Ou não, você se prepara, fala, eu vou mês que vem, e aí você vai, eu tenho uma data específica. Você pode fazer em qualquer momento do ano, mas o recomendável é fazer no tempo do inverno. Não chove tanto, o clima é mais seco, né? E é mais fresquinho também para você caminhar. Porque já teve pessoas que me disseram que foi no tempo do inverno, ou melhor, no tempo do verão. Pegaram uma chuva braba numa daquelas subidas de montanha que mais patinava do que subia. Né? Então é difícil fazer esse caminho da fé fora do tempo do inverno. Não é recomendável mesmo. Sim, mas tem uma data específica? Então, por exemplo, tem... coisa religiosa, eu não sei se tem talvez, isso, né? Com relação à igreja, a Nossa Senhora Aparecida, tem uma data... Não, eu vou por conta desse dia. Não. Quer ver, o mês de outubro, que é um mês típico de veneração de Nossa Senhora. Né? Tem gente que faz no mês de outubro, né? Mas é arriscado por causa do clima. Né? E muitos que fazem a peregrinação até Aparecida no mês de outubro, eles não vão pelo caminho da fé, mas fazem assim no trecho que vai pela Dutra. A gente vê muito peregrino. Quando a gente anda na Dutra, no tempo de outubro, próximo, dia 12, a gente vê muitos peregrinos indo pela Dutra. Mas também tem outro caminho, né, que é paralelo à Dutra, que é chamado Caminho do Sol, que também é um caminho de peregrinação. Sai de Mogi das Cruzes e vai até Aparecida. É uma ramificação, né? Vai por dentro também um outro caminho. De montanhas. Só que é mais suave. É mais tranquilo. É mais tranquilo, porque vai pelo vale, né? As duas vezes você fez pelo mesmo caminho? Sim. Tá. Esse legal. Que sai lá de Águas da Prata. A primeira vez você foi sozinho? Fui sozinho. E a segunda? Segunda foi eu, minha esposa e um colega nosso, Ronaldo. Legal. Tá. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso. Até saindo um pouco do contexto aqui do caminho da fé, acho que já indo para outra linha, talvez. Quer falar mais alguma coisa sobre o caminho? Poderia falar um pouco para a gente sobre Maria? O que Maria representa para o catolicismo ou para os católicos? Isso é uma boa pergunta para todo o público, né? Inclusive para católico também. Sim, né? É importante também. Inclusive para católico, né? Olha só. Maria é uma personagem bíblica, né? E ela é importante, né, na nossa compreensão da história da salvação. Porque Deus, quando ele, né, veio ao nosso encontro, quando ele entrou na humanidade, né, entrou na humanidade justamente para salvar a humanidade, dignificar a humanidade. Né? A humanidade que, segundo os relatos, estava perdida nas trevas. Então veio a luz, né? Veio o Verbo encarnado. E como é que ele vai entrar na nossa humanidade? Ser um homem igual a nós? Se entrar num ventre de uma mãe. Se ele é homem, Jesus é homem e Deus, vindo como homem, naturalmente ele vem como uma
criança. Nasceu de uma né? mulher. Veio um ser humano, não apareceu do nada. Nasceu, né? E veio por meio de Maria. E Maria precisava ter alguma coisa em especial? Sim. Né? Lembremos que o pecado original ele é transmitido, né, pela humanidade. E Jesus vindo ao nosso encontro não poderia ser impregnado pelo pecado. Então Maria, na nossa compreensão, ela foi preservada, ela foi, né, assim, escolhida por Deus para receber o Verbo, né? Viram Jesus ao nosso encontro. Só que a compreensão nossa de Maria talvez possa extrapolar a real natureza da Maria. O que é Maria, na verdade? É uma mulher comum, Sim. mulher igual a qualquer outro. Ela tem uma dignidade maior, porque ela é escolhida por Deus. Isso ninguém pode tirar. Se Jesus veio, nasceu no ventre de Maria, ela tinha que ser alguém especial. Não tem como. Né? E aí a compreensão de Maria, né, por nós católicos, é de uma mulher que tem uma dignidade maior. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser encarada como uma deusa, como alguém que faz milagres. A gente compreende Maria como intercessora. Se ela conviveu com Jesus, amamentou Jesus, deu o alimento do seu seio para Jesus, viveu com Jesus, educou Jesus, com certeza ela tem uma relação muito mais próxima de Jesus do que nós. Então a gente recorre a Maria, né, para que ela intervenha. Como está também na Sagrada Escritura, no livro de Lucas, no milagre, né, de Caná. Quando ela, né, pediu em nome da comunidade que Jesus fizesse alguma coisa, porque a alegria do povo estava se esvaindo na figura do vinho. Né? Num casamento, faltou vinho, falta alegria. Né? E Maria, atenta, né, à necessidade da comunidade, ela interveio junto ao seu filho, e o filho atendeu. É assim que a gente compreende também. Maria pede em nosso nome, né, para Jesus, e com certeza Jesus ele atende o pedido da mãe. Né? E essa compreensão ela precisa ser bastante clara, de que ela é uma pessoa, né, um ser humano como nós. Portanto, ela não é deusa. E até mesmo no mundo católico, ela é encarada de uma forma que extrapola a sua realidade. Né? Porque tem gente que se ajoelha, tem gente que acha que ela vai fazer alguma coisa, né, pelo poder dela, mas não vai. Né? Então, a Deus apenas é a atitude de latria, de adoração. Se ajoelhar diante do sagrado, diante apenas de Deus. Deus é apenas aquele com dignidade para receber a nossa adoração. Maria não. Maria é dulia, é uma veneração maior do que os outros santos. Os outros santos também são venerados na Igreja Católica, por causa da radicalidade no seguimento a Jesus. Por isso eles são modelos para nós. As suas atitudes, seus gestos, todo o seguimento de Jesus, isso é modelo para todos nós. Maria também, mas só que um pouco além deles. Então, se aos santos é atitude de dulia, de respeito, de veneração, para Maria é hiperdulia, mais do que a dulia, mais do que o respeito aos outros e qualquer outra pessoa. Ela está um patamar acima dele. Um patamar acima, entendeu? Por causa da dignidade que Deus conferiu a ela. Né? De ser cheia de graça, como disse o anjo. Né? Por causa dela ter aceito ser a mãe do Salvador. Sim. Percebe? E é isso que todo católico também precisa compreender, que ela merece um respeito grande nosso. Né? Tem muita gente que recorre a Maria como intercessora. E tem muita gente de fé. Tanto é que a veneração a Maria, né, vem desde os primeiros cristãos. Desde os primeiros cristãos já tem relatos de festividades para Maria. E aquilo foi crescendo. Né? E a gente vê muitos pontos no mundo que são reconhecidos pela Igreja Católica como um lugar de manifestação. Não que ela venha por si só, ela é enviada de Deus. Assim como os anjos são enviados por Deus, Maria também é enviada, né, por Deus ao povo, para poder o povo ter um despertar. E essas aparições são justamente em tempos de crise no mundo. Guerra, sofrimento, né? Povo passando em dificuldade.
E essa devoção crescia na medida que essa experiência, né, era transmitida e as pessoas tinham fé. Aqui em Aparecida do Norte, não tem uma aparição, mas tem a manifestação dos efeitos da devoção, né? E aquilo que aconteceu com o povo e após aquilo, né, de acharem imagem, toda a questão histórica que tem ali, né, aquilo caiu na devoção popular. Mas aí todas essas devoções populares não se encerram ali na devoção popular. E aí a igreja vem, né, e explicita essa devoção de forma teológica. Explica o porquê e a causa disso tudo. Né? E a coisa fica, né, formalizada pela igreja. Entendeu? Então, resumindo tudo, Maria, ela tem uma dignidade maior. Por isso, o culto a Maria, né, extrapola os anos, né, cresceu com o caminhar da história da igreja. Porque o povo entende que ela pode interceder verdadeiramente junto ao Filho pela humanidade. Entendi. Então vocês pedem para Jesus e para Maria, que entendem que ela está do lado dele. Isso. Aí ela, pela importância dela, até por tudo que você já falou, e aí ela leva a mensagem, pede para Maria e ela encaminha faz a intercessão, na verdade. Sim. A intercessão. Entendi. Ficou uma explicação bacana. Porque às vezes a gente tem a sensação, é o que você falou mesmo, né? Às vezes erroneamente, né? Por isso você falou até para os próprios católicos mesmo, né? De repente, Maria fazer um milagre direto, né? Mas não é isso, né? Não, ela não tem poder. Ela não é santa, é melhor. Ela não tem um poder, né, divino. Sim. Quem realiza uma obra divina, um milagre, é só Deus. Sim. Né? Por ação do seu Ela é uma Espírito. intercessora. Né? Ela não, ela intercede. Né? Ela pode pedir, como biblicamente ela pediu para Jesus para realizar algo em prol da comunidade. Entendi. Né? E essa é a nossa compreensão. Você sempre foi católico? Sempre fui católico. Não um tempo na minha vida, assim, não era aquele católico praticante. Né? Católico não praticante, né? Não praticante. Muito tempo na minha vida eu fiquei sem participar das celebrações. Tal. Assim, nunca desrespeitei. Sim. Sempre tive alguma coisa que me ligava. Né? Minha mãe sempre foi muito devota. Então, as pessoas que são devotas ou foram devotas, quando convive com você acaba pegando alguma coisa. A minha esposa é muito devota, foi catequista, né? Até hoje ela é bastante devota, né? E ela que me encaminhou, sobretudo. Né? Eu fiz crisma como adulto por causa da insistência dela. Né? E aí, quando você vai, né, participando mais, você vai pegando gosto. Sim. E esse pegar gosto quer dizer também você conhecer um pouco mais. E é isso que me despertou a estudar, né? A estudar um pouco mais, conhecer a minha fé. É aí que veio a vontade, então, de estudar teologia. Isso. Legal. Hoje eu me considero um bom católico. Um bom católico que participa da comunidade, que ajuda a comunidade. Né? Não só a frequentar a missa, né? Mas participo, né? Ativamente da minha comunidade. Né? Bacana. Muito legal. Falar mais perguntar mais alguma coisa? Acho que não. Você tá lembrado de alguma coisa? Não, acho que queríamos, né, te dar um tempo aí, passar alguma mensagem para alguém, ou fique à vontade aí, dar uma palavra aí, o momento é seu. Tá ótimo. Olha, a mensagem mais positiva, eu acho que como eu falei, no caminho da fé a gente se conecta, né? Eu queria deixar essa mensagem, né, que o povo que assiste está sempre conectado em Jesus. Isso é o fundamental de todo cristão e quem deseja ser cristão. Né? Procurar a sua igreja, né? Não precisa ser católico, esses que estão nos assistindo, se não forem católicos, mas busquem conhecer a sua igreja, conhecer a sua fé, né? E para aqueles que são católicos, sejam mais perseverantes. Né? Porque tem um ditado bastante positivo, de que tudo concorre para o bem daqueles que estão com Deus. Sim. Né? Então, nessa perspectiva, é que surge essa mensagem de estar sempre ligado em Deus, ligado
né, ao sagrado, né, buscar orações, buscar uma vida, né, uma vida que conecta com aquele objeto da sua fé. Isso é o mais importante. Sim. Né? E isso que me motivou a estudar, é isso que me motivou a peregrinar em Jerusalém, em Israel, e também o caminho da fé. O crescimento, essa conexão com o sagrado. Né? Legal. Isso traz um êxtase muito grande. Isso é inebriante, isso te contagia. Sim. Te faz você sempre buscar mais. E essa experiência ninguém vai tirar de você. De jeito nenhum. Pode ter o que for. Não tem. Muito bom, muito, muito legal mesmo. E você quer dar um alô para alguém? Só mandar uma mensagem para alguém? Além dessa mensagem, mas falar um tchau para alguém aí? Uma lembrança para alguém? Tchau para a Osana que tá em casa, né? Com certeza ela está aguardando o resultado dessa nossa entrevista, né? Esse nosso bate-papo e, né, dizer para o seu público, né, que assinem o canal, que busquem, né, Legal. o seu canal e aprendam bastante, porque com certeza os seus convidados têm muito a dizer para o seu público. Sim. Legal. Isso é bacana. Obrigado aí. Cada convidado é algo novo, né? Sim. Um crescimento é pra gente, pra quem tá assistindo, mas pra gente também, né? Sim, com certeza. Cada momento desse aqui a gente sai com conteúdo a mais aí que a gente vai agregar aí fora daqui também, né? No nosso dia a dia, né? Nossa vida. É isso aí. Muito legal. Muito obrigado por ter aceito o convite, vindo aqui bater um papo com a gente. Obrigado pela mensagem. É isso. Muito legal aí o bate-papo, o conhecimento trago aí, né? Bacana. Sim. Bom demais. Show. Então, dá os recados aí, né? Pra finalizar uma vez, já? não custa, Vamos. né? Então, se inscreva no nosso canal. Já deixa o like aí, não custa. Não vai cair a mão, é rapidão. Já compartilha com os amigos aí também. Ativa o sininho, né? Quando a gente postar o vídeo lá, você já entrar no YouTube e já aparecer lá o nosso vídeo. A gente tá no TikTok agora também, né? Estamos no TikTok, Instagram. TikTok tá bacana lá também. Tá A gente bom. coloca uns cortes legais lá, você vai gostar pra caramba. Sim. Nosso Instagram, @yespodcast JG. Isso. Né? Então é isso aí. Então, Fechou. mais um. Acabou. Valeu. Brigadão. Então, Obrigado, Sammy. brigadão, Sam, mais uma vez. Yes, né? Então, Yes. acabou. Yes. Valeu. Valeu. Obrigado.